Olá, eu, Madila Silva, junto com Antônia Maia, cursamos a disciplina Termodinâmica Aplicada à Biotecnologia, oferecida pela Faculdade de Biotecnologia da Universidade Federal do Pará. Falaremos um pouco sobre o impacto na tecnologia, atingindo temperaturas muito baixas. Os refrigeradores comerciais utilizados hoje em indústrias, casas comerciais e mesmo em residências funcionam com base na compressão e descompressão de um gás. Ao ser comprimido, o gás perde calor. Em seguida, é descomprimido e passa por uma tubulação nas paredes internas do refrigerador, absorvendo o calor do ar ali presente. A repetição do processo reduz a temperatura interna até o nível desejado. O gás usado geralmente é o freon, o nome dado a um composto de cloro, flúor e carbono, ou de hidrogênio, cloro, flúor e carbono. Refrigeradores de uso comum não precisam alcançar temperaturas muito baixas, que é a temperatura de fusão da água. Entretanto, para a realização de estudos físicos e químicos em temperaturas extremamente baixas, torna-se necessário o uso de técnicas mais sofisticadas. O recorde mundial de baixas temperaturas é atualmente cerca de 100 picokelvins para sólidos e cerca de 500 picokelvins para gases. Nessas condições, as moléculas se movem tão lentamente que elas levam cerca de 10 segundos para percorrer 1 centímetro. Um gás, quando abaixo da sua temperatura de inversão, pode ser resfriado pela expansão de Joule-Thomson. Temperaturas menores que 4 kelvins, que é a temperatura de ebulição do hélio, podem ser alcançadas pela evaporação de hélio líquido, ao bombeá-lo rapidamente através de tubos de grandes diâmetros. Temperaturas da ordem de 1 Kelvin podem ser obtidas pelo uso desse método, mas em temperaturas ainda mais baixas, o hélio não é suficientemente volátil para que esse método tenha eficácia. Além disso, a fase superfluida começa a interferir no processo de resfriamento, devido à sua aderência ao equipamento. Métodos comumente utilizados para atingir temperaturas muito baixas incluem o resfriamento por laser e a desmagnetização adiabática. No resfriamento por laser, também chamado de armadilha óptica, os átomos em fase gasosa são resfriados por meio de colisões inelásticas com fótons, provenientes de feixes intensos de laser, que atuam como paredes em um recipiente muito pequeno. Colocando como exemplo, vamos citar uma cavidade óptica nanométrica composta de uma pequena viga de silício, na qual buracos da ordem de 200 nanômetros são cuidadosamente posicionados. A estrutura possuindo dimensões de cerca de 560 nanômetros de largura por 15 microns de comprimento, sendo que essa geometria forma uma cavidade óptica onde apenas uma frequência determinada de um laser pode ser confinada. Por confinar no mesmo local fótons e fônons, fônons são partículas associadas às oscilações mecânicas, a pequena estrutura intensifica a interação entre as vibrações mecânicas e a luz. Ao escolher o laser de excitação determinado, pode-se extrair a energia mecânica por meio da luz que sai da cavidade, resfriando o sistema. Falando em desmagnetização adiabática, ela se baseia no fato de que, na ausência de um campo magnético, os elétrons desemparelhados de um material paramagnético estão orientados ao acaso. Na presença de um campo magnético, existem mais spins beta com um valor de -meio do que spins alfa mais meio. Do ponto de vista termodinâmico, a aplicação de um campo magnético diminui a entropia de uma amostra, como é visto na figura seguinte, onde a curva superior mostra a variação da entropia de um sistema paramagnético com a temperatura na ausência do campo magnético externo, e a curva inferior é a variação da entropia com a temperatura na presença de um campo magnético externo, que provocou um maior ordenamento
dos spins dos elétrons. A etapa de magnetização isotérmica é o processo de A até B, e a etapa de desmagnetização adiabática é o processo de B até C, onde a entropia é constante. Dando prosseguimento à apresentação, falarei agora de como ocorre o processo de resfriamento pela técnica de desmagnetização adiabática. Na imagem da esquerda, temos a representação esquemática de um cristal constituído de átomos não magnéticos, representado pelas esferas, e íons magnéticos, representado pelas setas, representando, portanto, a fase paramagnética, em que os íons têm orientação aleatória. Na imagem à direita, temos o cristal submetido a um forte campo magnético, ocasionando um alinhamento dos íons na mesma direção do campo, o que representa a fase magnética. Uma maneira mais simples de entender esse processo é pela análise de um gráfico relacionando a entropia e a temperatura de um material paramagnético, na ausência e presença de campo magnético. O processo de resfriamento magnético começa no estado A, quando o material é colocado a uma certa temperatura de 1 Kelvin, por exemplo, o que pode ser feito através do contato térmico com o hélio líquido. Em seguida, aplica-se um campo magnético para diminuir a entropia do material, que evolui então para o estado B. Isso é feito mantendo a temperatura constante, ocorrendo um processo isotérmico. O material permanece então em contato com o hélio. Atingindo o estado B, isola-se termicamente o material, retirando-se o hélio e retira-se o campo magnético. Isso provocará uma redução na temperatura. Como não houve troca de calor com o exterior, é considerado um processo adiabático. Sem mais variação na entropia, o material passa agora do estado B para o estado C e atinge uma temperatura final menor que a inicial. Ao final desta etapa, a amostra será igual era no estado A, porém agora com uma menor entropia. Isso é a técnica de desmagnetização adiabática.